Eu cresci ouvindo que nós somos as ovelhas, mas a verdade é que eu nunca entendi completamente o que é que isso queria dizer. E foi quando eu me encontrei com João 10, que é o que eu quero falar com vocês hoje, e as coisas começaram a mudar. Eu queria que vocês escutassem um trechinho da palavra de Deus, para que a gente pudesse refletir algumas coisas. Lá em João 10, eu vou ler alguns versículos, pulando alguns versículos, então preste atenção. Lá no verso 3 vai dizer assim: o porteiro abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Aí quando a gente passa lá para o 9, diz assim: sim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Lá no 11 diz que o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. E no 14 diz que ele é o bom pastor, Jesus é o bom pastor. Ele conhece suas ovelhas e as ovelhas o conhecem. E nós teremos assim um só rebanho, um só pastor. Mas também tem uma advertência lá no verso 26, que diz que não creem porque não são suas ovelhas. Só quem é a ovelha do Senhor é quem crê nele, é quem reconhece a sua voz e quem segue a ele. E aí diz que ninguém pode arrancá-las da sua mão. A gente tem que entender que Jesus, ele é o nosso bom pastor. E o que é que um bom pastor faz? Um bom pastor protege, um bom pastor zela, um bom pastor cerca, um bom pastor conduz. A palavra vai dizer também que ainda que as 99 estejam ali, são 100 ovelhas, se 99 estiverem lá naquele pasto e uma só se perder, o bom pastor vai atrás daquela uma, porque ele se importa, ele nos conhece pelo nome, nós temos que reconhecer a sua voz e ele tem que reconhecer a nossa voz. Entenda, eu sempre dou esse exemplo. Quando a gente está num shopping lotado no Natal, véspera de Natal, aquele dia que está lotado, que a gente não sabe mais para onde correr. Se a sua mãe, se a minha mãe me chama, de onde for, eu vou escutar a voz dela e vou reconhecer a voz dela no meio daquela multidão. Por que eu reconheço a voz dela no meio da multidão? Porque aquela é uma voz íntima, eu me relaciono com ela com intimidade e por isso eu reconheço a voz dela. O Senhor quer que a gente tenha esse nível de intimidade, esse nível de relacionamento para reconhecer a voz dele por onde quer que a gente vá. A gente sempre fala do Salmo 23 e para terminar eu queria também que você, se você puder, abra sua Bíblia aí no Salmo 23. A gente sempre fala de uma forma decorada, quase como se fosse uma reza, assim. Muita gente tem até aberto na sua casa ali, de modo automático, e a gente fala que o Senhor é o nosso pastor. Mas você já se deu conta no que o Salmo fala na continuação? Eita, que tá difícil de abrir. Agora, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que nada nos falta? Porque nós confiamos na voz do bom pastor. É ele quem nos conduz, é a bondosa mão dele que nos conduz. Aí vai continuar assim, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Quando nós confiamos, nós somos ovelhas que confiam no bom pastor. Ele nos leva para um lugar seguro, para um lugar de paz, onde não há o que temer. Coisa boa é ser protegida pelo Senhor. Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos de justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, mesmo quando a gente sai do meio do povo, das ovelhinhas, mesmo quando a gente vai para outro pasto, ele está ali, não terei medo, pois tu estás comigo. Quando nós damos o pastoreio da nossa alma a Jesus, ele cuida da gente, ainda que nós nos desviemos. Ainda que a gente ande no vale da sombra da morte, nós não estamos sós. Aí vai dizer assim, tua vara e o teu cajado me protegem. Eu não sei se você já viu como é que o pastor faz para levar as ovelhinhas de volta lá ali, venha-se embora, para volta para junto das suas irmãs, Ele usa o seu cajado e a sua vara como uma forma de disciplina. Ele bate na cabeça delas para mostrar a elas que o caminho é esse aqui, não é aquele. Então a gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus que disciplina a quem Ele ama. Quando Ele se importa, Ele disciplina, Ele corrige, Ele exorta, Ele leva de volta para o caminho. Resta saber o seguinte, você está disposta a ser como ovelha de um bom pastor, de um pastor que te guarda, que te conduz? Você está disposta a ser conduzida por Ele? Porque uma ovelha que tem pastor, ela não escolhe o seu caminho, ela é conduzida por Ele. Ele vai adiante, mostrando esse é o caminho. E nós escolhemos reconhecer a voz dele e ir atrás, perseguir aquela voz. Não, essa voz aqui é a voz que vai me levar para o lugar da segurança, da paz. É essa voz que eu vou perseguir.
Eu estou disposta a ser ovelha de um pastor, aquela que não confia no seu próprio entendimento, aquela que não escolhe os seus caminhos, aquela que permite que o bom pastor guie e renove as suas forças, que corrija com a vara, né? Que discipline quantas vezes forem necessárias e que nos leve a verdes pastos, junto de riachos tranquilos. A gente não pode querer somente a bênção de ser ovelha. A gente tem que entender que a parte da obediência, né, da renúncia, de deixar que ele persiga o caminho, a gente só vai adiante, esse também é o caminho de ser ovelha. E aí, vamos confiar nesse bom pastor que te reconhece pelo nome e te tem como preciosa